Programa de fidelidade da Cardápio Web. Eu sou a Ana Cecília, do time de marketing, e se você não conhece o nosso programa, clica nesse vídeo que eu vou te apresentar. Aqui dentro do nosso sistema, a gente vai acessar a aba de fidelidade. Dentro dessa aba, a gente tem a parte de visão geral, que é um gráfico mostrando o seu programa de fidelidade, o que aconteceu nos últimos dias dentro do seu programa. A gente tem a aba de atividades, que funciona como histórico de atividades e movimentações do seu programa de fidelidade. Então mostra aqui o dia, o pedido, qual cliente ganhou, qual cliente que resgatou. E a gente tem aqui em cima o pontuador, onde você consegue adicionar ou remover pontos de um cliente específico. Você coloca o cliente que você quer aqui nesse campo, coloca a quantidade que você quer remover ou adicionar e clica para salvar. E dentro dessa aba de recompensas é onde a gente tem o programa de fidelidade de fato. Para você ativar o nosso programa de fidelidade, você clica nesse botão Programa de Fidelidade e ele vai estar ativo no seu cardápio digital. O nosso programa funciona através de pontos. Então, o seu cliente ganha um ponto a cada R$1 que ele gasta. Se ele gastar R$50, ele ganha 50 pontos. Gastou R$100, ganha 100 pontos. E por aí vai. Esses pontos são acumulativos por tempo ilimitado. Então, eles ficam sendo acumulados durante todo o período que o seu cliente compra no seu cardápio. Você consegue ativar brinde para novos clientes. Então, com essa opção, você seleciona a quantidade de pontos que você quer dar sempre que o novo cliente realizar o primeiro cadastro no seu estabelecimento. E esses pontos que ele vai acumulando podem ser trocados por 3 tipos de recompensas: entrega grátis, recompensas em desconto e recompensas em produto. Para recompensas de desconto, sempre vai ser um valor fixo. Então você clica nesse botão de adicionar, você coloca a quantidade de desconto que você quer dar e a quantidade de pontos que o cliente precisa para resgatar esse desconto. Pode fazer que nem eu tenho esses exemplos, colocar R$10 a cada 100 pontos, R$50 a cada 500 pontos, a forma como fique melhor para o seu estabelecimento. Já a recompensa em produtos e entrega grátis, ela tem uma regrinha um pouco diferente. Quando eu clico em adicionar aqui do lado, ele vai abrir essa tela, onde eu consigo selecionar os produtos que eu quero que o meu cliente tenha disponibilidade de resgatar. Seu cliente vai ganhar pontos em qualquer compra que ele fizer. Se ele comprar uma água, ele ganha os pontos pelaquela água. Porém, não necessariamente ele vai conseguir resgatar todos os produtos do seu cardápio. Ele só consegue resgatar os produtos que você definir através dessa seleção. Então, se eu quiser que o meu cliente resgate apenas uma entrada de batata, eu posso selecionar aqui apenas a batata e confirmar. Selecionando o produto, aqui entra a regrinha um pouco diferente do nosso programa de fidelidade para produtos. Você vai definir quantos pontos o seu cliente precisa para resgatar esse produto de acordo com o valor final dele. Então a gente tem aqui a seguinte regra: a cada R$1 dos produtos selecionados, o cliente irá gastar tantos pontos que ele possui. Nesse campo eu vou colocar a quantidade de pontos que eu quero e eu sempre tenho que pensar que esses pontos vão ser equivalentes a R$1 desse meu produto. Se eu coloco, por exemplo, 10 pontos, eu estou dizendo que para cada R$1 da minha batata chips, o cliente precisa ter 10 pontos para conseguir resgatar. Em uma situação que essa batata custa R$1, com 10 pontos o cliente consegue resgatá-la de graça. Se essa batata custar R$5, com 50 pontos ele consegue resgatar essa batata de graça. Então, de forma resumida, o valor que você colocar de pontos aqui dentro desse campo vai ser multiplicado pelo valor do produto. Porém, o ponto importante dessa multiplicação é que sempre vai ser o valor final do produto. Aqui embaixo a gente tem uma explicação sobre isso também, então você pode ler ela posteriormente. E quando eu clico para salvar, o meu sistema vai me dar um valor inicial. Então eu tenho aqui, a partir de 120 pontos, porque a minha batata custa R$12, 10 vezes 12, 120. Por que esses pontos são a partir de um determinado valor? É bem provável que dentro do seu cardápio você tenha complemento dentro dos seus produtos. E esses complementos podem fazer com que o valor do seu produto fique mais caro. Eu tenho inicialmente a minha batata que custa R$12, porém se o meu cliente quiser adicionar um molho a mais nessa batata, ele vai precisar pagar R$13. E se ele paga R$13, vai ser 10, que é a quantidade de pontos que eu defini, vezes 13, que é o valor final do produto, que vai dar 130 e não 120. Então esse é o principal motivo pela qual tem essa variedade e é por isso que existe essa regra diferente para o resgate de produtos, porque pode existir essa variação no valor final do produto quando o cliente for resgatá-lo. Se ele quiser, ele pode resgatar pelo valor original, sem nenhum adicional, sem nenhum complemento a mais. Porém, se ele quiser resgatar com algum complemento a mais, ele precisa também ter mais pontos. Vou mostrar isso um pouquinho na prática lá dentro do nosso cardápio digital. Estou aqui dentro do meu cardápio, a gente consegue ver aqui quais são os produtos que estão participando do programa de fidelidade. Aqui na direita o cliente consegue ver que o programa de fidelidade está ativo para esse estabelecimento. Então eu vou lá na batata chips que eu estava usando como exemplo e aqui dentro vem exatamente a situação que eu comentei. Eu tenho um adicional nessa batata que faz com que ela fique mais cara. Então ele consegue resgatar a partir de 120 pontos a batata padrão, sem nenhum adicional. Porém, se ele quiser consumir
a batata com o adicional de cheddar e bacon, a partir do momento que ele coloca o adicional, essa batata vai ficar R$1 mais cara. Se ela vai ficar R$1 mais cara, ela vai aumentar os 10 pontos, que foi o que eu defini lá dentro do produto, na aba de configurações de recompensa. Essa informação sempre vai aparecer muito clara para o seu cliente. Então ele está vendo que ele consegue resgatar a partir de 120 pontos. Se ele quiser resgatar a batata com carne de sol, vai ficar mais caro e também vai mudar a quantidade de pontos aqui em cima. Então, sempre que você for cadastrar um produto, tenha isso em mente. A quantidade de pontos que você colocar nesse campo vai ser multiplicada sempre pelo valor final do produto. Se esse produto que você está colocando não tem complemento, vai ficar o valor que está aqui dentro, 120. Porém, como a minha batata tem um complemento, ela pode ficar mais cara de acordo com os complementos que o cliente escolhe para essa batata. Se você achar a quantidade de pontos muito alta ou muito baixa para aquele produto, você pode mudar o valor que você coloca aqui dentro. Se eu colocar 20 pontos, por exemplo, e salvar, o sistema vai me dizer que o meu cliente precisa de pelo menos 240 pontos para resgatar a batata sem nenhum adicional. Se ele colocar o adicional, a cada R$1 vai aumentar ali os 20 pontos que eu defini dentro do produto. E entendida essa parte de produtos, é importante saber que essa regra de R$1 vale tantos pontos também é válida para entrega grátis. E eu recomendo muito você testar essa parte de produtos dentro do seu estabelecimento, com os produtos que você tem no seu cardápio. Ele fica mais próximo da sua realidade, fica mais fácil de você entender. Eu recomendo muito que você teste essa parte dentro do seu cardápio. Você consegue adicionar recompensas com o programa de fidelidade desligado. Você não precisa trabalhar com ele para poder entender como que essa parte aqui funciona. E entendendo esse cadastro de recompensa por produtos, a entrega grátis funciona com a mesma regra. Eu tenho aquela mesma definição que para cada R$1 da taxa de entrega pode ser trocada por uma quantidade de pontos que eu defino aqui dentro. Esses pontos vão ser multiplicados pelo valor da taxa de entrega do cliente. Então, se eu coloco que para cada R$1 o cliente precisa de 10 pontos para resgatar a entrega grátis, então se quando ele colocar o endereço, a taxa de entrega dele der R$1, com 10 pontos ele consegue resgatar de forma gratuita. Se a taxa de entrega dele der R$5, com 50 pontos ele consegue resgatar de forma gratuita. Sempre vai ser a multiplicação do valor que você escolheu dentro desse campo pelo valor da taxa de entrega que está ficando para o endereço daquele cliente. Gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre a nossa plataforma e se tiver ficado com alguma dúvida pode deixar nos comentários.